Olá, sexto ano, tudo bem? Pessoal, como a aula anterior foi sobre raiz quadrada, que é matéria nova, então agora eu vou fazer uma correção com vocês das atividades da aula anterior, tá? Como eu já disse, quem tiver feito no caderno, acompanha aí. Quem tiver feito no documento, anota as respostas no caderno e depois confere se acertou, tá bem? Parem a apresentação e peguem o material de vocês, por favor. Olha só, eu coloquei aqui aquele quadro com os números quadrados perfeitos até 100, porque isso ajuda muito a gente na hora de encontrar a raiz quadrada. Então, eu coloquei aqui os números de 1 a 10 e o resultado desses números elevados ao quadrado. Então, quando eu pergunto qual a raiz quadrada de 64, como eu já expliquei, eu estou perguntando qual número que elevado ao quadrado é 64, que é 8. Então, o número 1 está assim: descubra o número natural que elevado ao quadrado dá 25. É o 5, tá vendo? 49 é o 7. 100 é o 10. Agora, 121 não tem aqui. Mas depois do 10 ao quadrado, não viria o 11 ao quadrado? Se a gente fizer 11 elevado ao quadrado, ou seja, 11 vezes 11, a gente vai encontrar 121. Então, o número que elevado ao quadrado, que dá 121, é o 11. Então, quando a gente chegou no 10, para a gente descobrir outras raízes, é só a gente dar continuidade, tá bem? Um detalhe aqui nesse número 2. Por que a raiz quadrada de 1.600 é 40? Porque 40 elevado ao quadrado é 1.600. Só, gente, que toda vez que um número está com 2 zeros, se eu esqueço dos 2 zeros, olha, raiz quadrada de 16 não são 4? Se tem 2 zeros, passa a ter 1. Então, toda raiz de número terminando com 2 zeros, é só tirar a raiz do número sem o zero e acrescentar um zero no resultado. Se fosse de 900, seria 30 e assim por diante. Aqui, no exercício 3, era só também acompanhar essa tabela dos números quadrados perfeitos. Ó, raiz de 9, 3. Raiz de 4, 2. Raiz de 64, 8. Raiz de 81, 9. O zero não está aqui, mas raiz de 0 é 0, tá? Raiz de 1, 1, tá? Aqui era para fazer o inverso. Eu tinha o número e eu queria mostrar o resultado de qual raiz que é esse número. Ou seja, é só elevar o número ao quadrado e colocar dentro do radical. 7 elevado ao quadrado, 49. Então, 7 é o resultado da raiz de 49. 12 elevado ao quadrado, 144. Ou seja, 12 é o resultado da raiz de 144. Tem que fazer as continhas, tá, gente? 13 elevado ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169. Então, 13 é igual a raiz de 169. 15 elevado ao quadrado, 225. Então, 15 é a raiz quadrada de 225. 20 ao quadrado, 400. Ou seja, 20 é a raiz quadrada de 400. Tá vendo? 2 ao quadrado, 4, 1 zero, 2 zeros. 25 ao quadrado, 625. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. 30 ao quadrado, 900, ó, 3 ao quadrado, 9, 1 zero, passa a ter 2. E aqui, 50 é a raiz de 2.500, 5 ao quadrado, 25, se tem 1 zero, passa a ter 2. Então, todos os números terminados com zero, é só a gente elevar a parte da dezena ao quadrado e acrescentar mais um zero. Então, fica 400, 900, 2.500. Agora, o 5 falou assim: um dos seguintes números representa o valor da raiz de 324. Qual é esse número? Era só eu elevar cada um deles ao quadrado que eu ia descobrir. 17 ao quadrado, não deu 324.
18 ao quadrado deu 324, então o número é 18. O número 6, calcule a diferença entre a raiz quadrada de 81 e a raiz quadrada de 49. Pessoal, raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 ao quadrado dá 81. Raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 ao quadrado são 49. 9 menos 7, 2. Diferença não é subtração? Então, a diferença é 2. Aqui, o chão de uma cozinha de forma quadrada está coberto com 144 ladrilhos quadrados. Quantos ladrilhos há em cada lado do chão? Pessoal, esse é igual o exemplo que eu dei da representação geométrica da raiz quadrada, na aula anterior, que eu desenhei um quadrado de área 144. Se eu quero descobrir a medida do lado, é só tirar a raiz quadrada da área. Raiz quadrada de 144 são 12. Como eu expliquei para vocês, a gente tem lá no quadro que até o 100, não é? Então, eu vou fazer 11 vezes 11, 121. 12 vezes 12, 144. Então, é 12 o resultado do 7. E esse desafio, gente? Gente, um quadrado mágico, a soma dos números na vertical, na horizontal e na diagonal é sempre igual. Então, olha, eu dei uma dica. Observe que a diagonal está toda preenchida. Então, aqui do lado, eu resolvi a raiz de 4, raiz de 25 e raiz de 64. Coloquei aqui. Resolvi a raiz de 36. Coloquei aqui. Então, observem essa diagonal aqui. Se eu somar 2 mais 5, 7, mais 8, 15. Então, significa que todas as somas têm que dar 15. Então, eu comecei daqui. 6 mais 8, 14. Para 15 não falta 1. Coloquei 1 aqui. Agora aqui eu tinha 6 e 2. 6 mais 2, 8. Para 15 falta 7. Coloquei aqui também o 7. 7 mais 5, 12. Para 15 falta 3. 8 mais 3, 11. Para 15, 4. 5 mais 1, 6. Para 15, 9. Completei meu quadrado, mas não era com raízes quadradas. Então, era só elevar ao quadrado, ó. 1 ao quadrado é 1. Então, 1 é raiz de 1. 7 ao quadrado, 49. Então, 7 é o resultado da raiz de 49. 3 ao quadrado, 9. 3 é o resultado da raiz de 9. 9 ao quadrado, 81. Então, 9 é o resultado da raiz de 81. 4 ao quadrado, 16. 4 é o resultado da raiz de 16. Então, primeiro eu tive que extrair a raiz para eu descobrir quanto dava essa soma e depois voltei os números para dentro do radical. Então, o resultado está aqui, tá bem? Pessoal, a correção é essa. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês me procurem no WhatsApp, nos horários que a Marisa está passando para vocês de plantão. E agora eu vou explicar para vocês a expressão numérica quando tem raiz quadrada também. Eu coloquei uma expressão aqui, gente. Olha só. Eu expliquei para vocês que quando a gente tinha potências, a gente tinha que fazer as potências primeiro, não é? Quando a gente tem raiz, a gente pode fazer tanto a raiz quanto as potências de uma vez. Então, olha, repetir o 2, o 6, o 7. Raiz quadrada de 9, 3. 3 elevado ao quadrado, 9. Repeti o 21, o 5 e resolvi a raiz quadrada de 4, que são 2. Então, eu vou marcar com o marcador de texto o que eu resolvi primeiro, ó. A raiz de 9, o 3 ao quadrado. Então, primeiro eu posso fazer as raízes e as potências, ó. E a raiz de 4, tá bem? Coloquei os resultados aqui, ó. Raiz de 9, 3. 3 ao quadrado, 9. Raiz de 4, 2.
tá? Agora que a gente não tem potência nem raiz mais, a gente tem que resolver dentro dos parênteses, lembrando da regra: multiplicação e divisão antes de adição e subtração. Então, aqui eu tenho essa multiplicação dentro do parênteses e aqui eu tenho essa. Eu posso fazer as duas de uma vez, ó. Repetiu 2 vezes 6 mais 7 vezes 3, 21, dividido por 9 mais 21, 5 vezes 2, 10. Agora, eu vou terminar de eliminar os parênteses, ó. 6 mais 21, 27. 21 menos 10, 11. O 2 e o 9 eu repeti. Agora, dentro do colchete, não tem uma divisão? Eu resolvo primeiro a divisão. Jamais eu posso somar antes. 2 vezes 27 dividido por 9, que são 3. Aí, repetiu 11. 3 mais 11, 14. 2 vezes 14, 28. Pessoal, por hoje é só. Vou deixar umas atividades para vocês fazerem na apostila. E como eu já disse, se tiverem dúvidas, podem me chamar no WhatsApp nos horários determinados pela Marisa, tá? Beijinhos e até amanhã.